Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema Madre Estéril, uma coisa que não pode ter na igreja. Vou repetir. Madre estéril, uma coisa que não pode ter na igreja. Baseado em Provérbios 30, 15 e 16. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, água e fogo. Amém? Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, quando Deus queria fazer algo na história, diante de uma grande impossibilidade, ele levantava um menino. Eu vou repetir. Quando Deus queria fazer algo na história, diante de uma grande impossibilidade, ele levantava um menino. Deus queria cumprir uma promessa na vida de Abraão. Você será pai de nações, você será pai de multidões. E de Sara, estéril, veio Isaque, o filho da promessa. Algo interessante que Abraão já era um centenário e Sara 90 anos. E ainda por cima, ela era estéril. E Deus fez um grande milagre para que a promessa do Senhor concretizasse na vida de Abraão e na vida de Sara. Deus queria uma nação, e de uma mulher estéril, chamada Rebeca, Deus levantou um menino chamado Jacó. Nós sabemos que Jacó teve 13 filhos, e 12 filhos de Jacó se tornaram a nação eleita, a nação escolhida, a nação mais poderosa da face da terra, que nós conhecemos e sabemos que é Israel. Deus queria uma pessoa para cuidar e preservar a nação de Israel. E de uma mulher estéril, chamada Raquel, Deus levantou um menino chamado José. José era um ramo frutífero na beira da fonte. José, ele era abençoado, as pessoas que estavam perto dele eram abençoadas, o patrão Potifar, todo o Egito, as nações vizinhas, e Deus levou José para o Egito, porque viu uma grande fome, e Deus queria que José fosse aquela pessoa que ia manter a descendência de Israel, da qual viria o Salvador. Deus precisava de um libertador para destruir os filisteus, e de uma mulher estéril veio um menino chamado Sansão. Sansão, enquanto ele esteve na presença de Deus, ele era imbatível. O Espírito Santo usava Sansão de uma maneira poderosa, de uma maneira toda especial. Deus precisava de um juiz, profeta e sacerdote, e de uma mulher estéril, chamada Ana. Deus levantou um menino chamado Samuel. Samuel, ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Era o juiz de Deus, era o profeta de Deus, era o sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Deus precisava de um profeta
para preparar o caminho para o Salvador. E de Isabel, estéril, veio João Batista. João Batista preparou o caminho. João Batista, ele ardia e iluminava. Ele tinha um fogo de Deus. Ele tinha a luz de Deus sobre a sua vida. João Batista, no ventre da sua mãe, ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus precisava que Jesus viesse ao mundo para buscar e salvar o perdido, perdoar os pecados e levar as pessoas para o céu. E de uma virgem chamada Maria veio Jesus. É por isso que o ímen de Maria não foi rompido de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque Jesus foi colocado dentro de Maria, porque Jesus já existia, ele é eterno, e algo eterno não tem princípio nem fim, ele já existia, ele é o Pai da eternidade. João 1, 2, 3, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo, ele fala para os irmãos ali de Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E Gálatas 4:27, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então eu estou falando aqui de filhos espirituais. Nós temos que gerar filhos para o Senhor Jesus. O que é gerar filhos? É ganharmos almas para o Senhor Jesus. É por isso que ele fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essas mulheres era estéril, era improdutiva, não podia gerar. Essas mulheres representam a igreja, e Deus tirou a esterilidade, a improdutividade dessas mulheres. Você que não está gerando, você que não está produzindo para o reino de Deus, Deus vai te curar, Deus vai sarar, Deus vai libertar, Deus vai tirar toda esterilidade, toda improdutividade. Deus vai sarar a nossa terra e nós vamos produzir. A igreja, ela precisa gerar, a igreja precisa conceber, a igreja precisa ganhar filhos espirituais e cuidar para o Deus Todo-Poderoso. Algo interessante, o anjo falou para José, Mateus 1:20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus em Maria, e o Espírito Santo, ele gerou Jesus em cada um de nós. E quando nós pregamos a palavra do Senhor, Deus, ele está gerando Jesus dentro das pessoas. O Espírito Santo está gerando Jesus dentro das pessoas. É por isso que nós precisamos compartilhar o Senhor Jesus, nós precisamos pregar sobre o Senhor Jesus, nós precisamos falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A diferença da mulher com a igreja: a mulher gera com prazer e dá à luz com dor, a igreja gera com dor
e dá à luz com prazer. Eu vou repetir. A diferença da mulher com a igreja. A mulher gera com prazer e dá à luz com dor. A igreja gera com dor e dá à luz com prazer. Que nós venhamos gerar, que nós venhamos ganhar almas para o Deus vivo, para o Deus Todo-Poderoso. A igreja pega o menino, pega Moisés, coloca dentro de um cesto e lá na frente aparece o libertador, o legislador de Israel. Qual o papel da igreja? Ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando ele envelhecer, não se afastará dele. Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Samuel crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. João Batista crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Meninos espirituais vão crescer para a glória de Deus e Deus vai usá-los para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus venha curar a madre da igreja, que ela venha gerar, que ela venha conceber filhos espirituais para o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica com Deus.